Olá, amiguinhos! Aqui você aprende lindas histórias da Bíblia de forma divertida. Vamos lá! Ananias e Safira. Introdução ao herói e ao conflito. Olá, pequenos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Pequenos Heróis da Bíblia. Hoje, vamos contar uma história que pode parecer um pouco assustadora, mas que nos ensina uma das lições mais importantes de todas: a verdade e a honestidade com Deus e com os outros. Lembram de como a primeira igreja estava unida? Depois do milagre de Pentecostes e da cura do paralítico, a igreja crescia muito rápido. Os cristãos se amavam tanto que faziam algo incrível. Vendiam suas propriedades e colocavam o dinheiro na mão dos apóstolos para ajudar os mais pobres. Todos compartilhavam de tudo. Nesse tempo de tanta generosidade, havia um casal na igreja chamado Ananias e Safira. Eles viram a admiração que as pessoas tinham por aqueles que vendiam suas coisas e davam tudo. Eles pensaram: nós também queremos que as pessoas pensem que somos super generosos e heróis da fé. O conflito, pequeno herói, estava aqui. Não era errado vender a propriedade e não era errado ficar com parte do dinheiro. O dinheiro era deles. O problema era a mentira e a vaidade que queriam esconder. Eles queriam o crédito de serem totalmente generosos, sem realmente serem. Eles queriam enganar a Deus e aos apóstolos para parecerem melhores do que realmente eram. O encontro. Tenso Ananias vendeu o terreno. Ele pegou o dinheiro e secretamente separou uma parte dele para guardar para si. O restante, ele levou a Pedro, colocando-o aos pés do apóstolo, como se fosse o valor total. Ele esperava elogios, reconhecimento, mas Pedro estava cheio do Espírito Santo. E o Espírito de Deus conhece toda a verdade, mesmo os pensamentos que tentamos esconder. Pedro olhou para Ananias com seriedade e disse: Ananias, por que Satanás encheu o seu coração para você mentir ao Espírito Santo e guardar para si parte do dinheiro do terreno? Ananias deve ter ficado pálido. Pedro continuou, de forma a esclarecer o conflito do coração. Enquanto o terreno era seu, ele não era seu, e, depois de vendido, o dinheiro não estava em seu poder. Você não mentiu aos homens, Ananias. Você mentiu a Deus. Esta frase é importantíssima. Pedro deixou claro que o problema não era o dinheiro. O pecado era o engano. Era a mentira dita na presença de Deus. Era tentar fingir ser algo que não era. O milagre sombrio e o temor no mesmo instante em que Ananias ouviu as palavras de Pedro. A Bíblia diz que ele caiu e morreu. As pessoas que estavam lá ficaram em pânico. O medo e o respeito profundo tomaram conta da igreja. A seriedade da desonestidade foi revelada de forma assustadora. Alguns jovens levantaram o corpo de Ananias e o levaram para enterrar. Cerca de 3 horas depois, Safira, a esposa de Ananias, chegou ao local. Ela não sabia de nada do que havia acontecido. Ela fazia parte do plano e estava pronta para confirmar a mentira do marido. Pedro perguntou a ela, dando-lhe uma chance de falar a verdade: diga-me, vocês venderam o terreno por este preço? Safira, mentindo e querendo o mesmo crédito falso que o marido, respondeu: sim, foi por este preço mesmo. Pedro então disse a ela as palavras finais e mais sérias: por que vocês combinaram testar o Espírito do Senhor? As pessoas que acabaram de enterrar o seu marido estão à porta. Elas também a levarão. Assim como aconteceu com o marido, Safira também caiu e morreu. O medo e o temor de Deus ficaram ainda maiores em toda a igreja. As pessoas entenderam que não se brinca com a santidade de Deus e que a honestidade deve ser completa. A igreja aprendeu que Deus não tolera a falsidade, a hipocrisia e a mentira. A lição da história e a aplicação, pequenos heróis. Esta história nos ensina lições que salvam a nossa alma. Deus viu o coração. Ananias e Safira só queriam parecer bons para as pessoas, mas se esqueceram que não podemos enganar a Deus. Ele conhece seus pensamentos, suas intenções e se o seu coração é sincero. Deus se importa mais com o que está no seu coração do que com o que você mostra por fora. A gravidade da mentira. A história de Ananias e Safira nos ensina que a mentira, especialmente sobre coisas de Deus, é muito sério. Nunca minta para seus pais, para seus professores ou para seus amigos.
Mantenha sua palavra. Lembre-se. Quando você mente aos homens, você está mentindo a Deus. Sinceridade e integridade. É melhor ser honesto e ter pouco do que ser desonesto e fingir ter muito. Não busque o aplauso dos outros. Busque a aprovação de Deus, sendo você mesmo, com seus erros, mas sempre com a verdade. Seja um herói de Deus, um herói da integridade. Nosso desafio é viver em total verdade. Não tente fingir que você lê a Bíblia. Se não lê, não tente fingir que é um herói. Se o seu coração está cheio de mentiras, confie em Deus. Peça a Ele para te dar um coração sincero. A verdade é o caminho da luz. Conclusão! E aí, pequenos heróis? Essa história nos lembra que a honestidade é a base de tudo. Devemos ser transparentes como um vidro limpo diante de Deus. Se você sentiu que precisa ser mais honesto em alguma área, curta este vídeo, inscreva-se no canal para fazer parte da nossa jornada de fé e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas aventuras. Vamos fazer uma oração rápida, pedindo a Deus um coração sincero e cheio de verdade. Pai, obrigado por essa lição sobre a verdade. Perdoa-nos pelas vezes em que mentimos ou tentamos esconder nossos erros. Dá-nos, Senhor, um coração totalmente sincero, que a nossa vida seja uma verdade aberta diante de Ti. Ajuda-nos a ser heróis de honestidade, hoje e sempre. Amém. Lembre-se, o nosso Deus é a verdade. Um grande abraço a todos. Até a próxima, pequenos heróis da Bíblia. Gostou? Para não perder as próximas histórias, se inscreva no canal e ative o sininho.